o registro da aula. Então, boa tarde, Tamara, Christian, Ingrid. Hoje é 1º de novembro de 2021, meu aniversário, olha que beleza. E eu vou, então, dar aula para vocês de uma coisa que eu já falei, que é chato pra caramba, mas é a arqueologia brasileira, né? E uma arqueologia brasileira que aconteceu durante um período muito interessante, que é a arqueologia que aconteceu no tempo da ditadura, né? Ditadura civil-militar, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar alguma vez na vida, todo mundo ouviu falar na ditadura civil-militar, e é interessante porque ela vai registrar esse período, né? Uma relação que eu já falei para vocês, ideológica, né? Entre história, poder, arqueologia, que a gente não pode se furtar, né? Que é justamente a ligação estreita entre arqueologia e poder, arqueologia e ideologia. E eu já comentei com vocês que não é porque é uma ciência meio dura, meio humana, como é o caso da arqueologia, que ela for fora desse traço que é a ditadura civil-militar. Bom, o que acontece? Para vocês que são futuros historiadores, né, futuros bacharéis, ou enfim, licenciados, é importante destacar que houve reflexos da ditadura em todos os campos da educação brasileira. Todos, 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 sem exceção. Né? Ou seja, a matemática, a química, a biologia, todas as áreas vão ser influenciadas de uma forma direta ou indireta pelo taco, né? Pelo solado da ditadura civil-militar. E a arqueologia não é diferente. Quando eu falo isso, eu quero dizer assim, ó, por exemplo, terraplanismo. Terraplanismo era uma coisa que ninguém ousava falar 20 anos atrás. Se alguém falasse em terraplanismo há 20 anos atrás, as pessoas iam rir, iam debochar, né? Porque é absolutamente impossível todos os esquemas de representação de sistema solar. O Sol é uma bola, Mercúrio é uma bola, né? Vênus é uma bola, Marte é uma bola, Saturno é uma bola, Urano, Netuno, Plutão é tudo bola, a única coisa plana e chata é a Terra, né? Só para ter um tipo de nível de insensatez. Mas, quando eu estou falando da história da arqueologia brasileira, eu vou falar do Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas, batizado de PRONAPA. O PRONAPA, esse Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas, ele é criado justamente porque havia no Brasil uma forte tendência, uma forte orientação de arqueologia francesa. E a arqueologia francesa, como vocês sabem, né, em qualquer lugar onde eu não encontro nada, eu digo que é comunismo, né? Então a arqueologia francesa era dita, né, no viés de alguns, uma arqueologia muito humanista, uma arqueologia muito humanizada, uma arqueologia que tinha um pé nas ciências humanas muito grande, e, portanto, para os ideólogos, se é que dá para chamar assim, os ideólogos de direita daquele momento não eram um modelo útil, então nós teríamos que pegar um modelo do velho querido tio Sam, né? E aí então dos Estados Unidos, a partir dos Estados Unidos, vem uma pesquisadora que é a Betty Meggers, né? Que já tinha feito pesquisas no Peru, né? E no Peru ela tinha um modelinho bem tranquilo, né? Porque no Peru a Beth Meggers diz, olha, as altas culturas, né, incas, né, as altas culturas estão aqui no Peru e a degradação das altas culturas peruanas, quando elas descem do altiplano peruano e vão em direção à floresta amazônica, elas decaem, elas se deturpam, né, elas vão, enfim, ouvir pagode e todo esse tipo de coisa triste que a gente está vendo aí, né? E quando essas altas culturas degringolam, né? Descem o seu nível tecnológico, vai virar as culturas amazônicas, porque na cabeça da Beth Meggers, a Amazônia só podia ser berço de coisa ruim, de coisa pobre, de coisa depauperada, porque aquilo é um calor dos infernos, naquele calor dos infernos era impossível imaginar que houvessem civilizações, culturas, cidades, né, como era registrado no altiplano. Então, o Diogo que chegou agora, boa tarde, obrigado pela participação, valeu.
O Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas, o PRONAPA, que se instala durante a ditadura militar, a pessoa que veio dos Estados Unidos para instalar esse programa, Beth Meggers, pesquisando no altiplano, no Peru, né, ela diz assim, olha, o altiplano tem incas, o altiplano tem aqueles caras que cortam as pedras com laser de ET, né, sabres de luz de Darth Vader, e esses caras têm a alta cultura. E quando essa alta cultura desce para a Amazônia, aquele calor do capiroto, né? Aquele rio cheio de água, aquelas florestas cheias de onça, meu Deus, que horror, isola, né? Vamos bater na madeira. Isso aí tudo vai degringolar a cultura, né? E aí por isso que a gente vê os índios pelados na Amazônia em oposição, né? Uma oposição clara com o Peru, que é uma cultura elevadíssima, meu Deus do céu, que maravilha o Peru, né? E que horror é a Amazônia. Digo e torno a redizer, como dizia um professor meu. Digo e torno a redizer. Isso é ideologia. Tá? Isso é ideologia de um país que está começando a ter a sua arqueologia acadêmica e tinha uma forte influência francesa, que o Paulo Duarte, como presidente do Museu Paulista, Paulo Duarte era um cara de esquerda. Paulo Duarte, como um cara de esquerda, ele traz, né, pesquisadores franceses para vir estudar no Brasil, Annette Lamine-Perrer, né, o casal, né, com o Joseph Amperrer, traz também o André Leroy-Gourhan, né, o puta mega expoente de arqueologia francesa. Esses caras vêm para o Brasil e tem uma influência humanista e humanística muito forte, né? E obviamente esse terreno fecundo, ainda virgem, que é o terreno dos arqueólogos no Brasil, porque haviam pouquíssimos arqueólogos no Brasil nos anos 30, 40, né? Então, a ideologia do regime civil-militar, a ditadura do regime civil-militar, tem que botar também o seu pitaco nessa área de pesquisa, que é a arqueologia, então patrocina, faz um convênio, né, que quem quiser estudar história mais a fundo, tem um acordo do MEC, Ministério da Educação e Cultura, com o governo dos Estados Unidos, o USA, né? Então é o acordo MEC-USAID de ED, né? AID, é a ajuda americana, usa AID, o acordo MEC-USAID, é um acordo de cooperação, e essa cooperação nada mais é do que uma forma de vigilância, monitoramento e principalmente controle ideológico do que está acontecendo em todas as áreas. Em todas as áreas. Na história, na antropologia. Oi, Tamara. Desculpa de atrapalhar, mas é que o senhor tocou nessa parte aí da ideologia, né? E o interessante é que no texto que o senhor mandou, ele traz também, lá na ditadura também, né, do Vargas, né, também a ideologia, né, que de exterminar também os indígenas, né, e é interessante, achei muito interessante isso, porque não é do nada, né, que vai ser a forma como vão olhando a história, as pesquisas arqueológicas, né? Sim, porque na verdade o índio, né, é uma figura que nesse momento ele representa um entrave para a evolução, para a modernidade, para o progresso, né? Então, historicamente, os pensamentos de direita, quando retornam ao poder, o índio sempre é visto como um entrave, o índio sempre é visto como um retrocesso, o índio sempre é visto como algo que opõe-se à modernização do país. Porque, na verdade, o que a gente está falando é de expropriação de terra, né? E de diversidade cultural. Toda ditadura, toda ditadura não suporta a diversidade cultural, né? Então, isso é básico. Bom, como é que é a história da instalação do PRONAPA, da instalação do Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas? Até 1940, como eu falei agora há pouco, não havia arqueólogos no Brasil. Não havia.
haviam outras carreiras, havia carreira de história, havia carreira de antropologia. Aí, um ou outro interessado em história, em antropologia, para quem não sabe, até os anos 30 não havia biologia, veterinária, zootecnia, havia ciências naturais. Então, o cara era formado em ciências naturais, né? E aí ele podia se especializar em botânica, em fauna, flora, enfim, veterinária, né? Ciências naturais, né? Em oposição às ciências da terra, geologia, geografia, ele ia fazer ciências da natureza, ciências naturais. E aí, então, até os anos 40, não havia arqueólogos no Brasil. Havia um monte de gente que era autodidata. O Brasil, não se esqueçam, pelo amor de Zeus, pelo amor de Chútulo, pelo amor de Popol Vuh, não esqueçam que o Brasil, até 1940, tem mais de 70% da população analfabeta. Até 1940, até 1960, na verdade. 70% da população ou mais é analfabeta e vive no meio rural. E então, qualquer facão sem cabo que vinha do exterior com alguma graduação era rei. Porque o cara tinha graduação num país de analfabetos. Qualquer pessoa que tivesse uma graduação, gente, era rei. Porque aqui a gente vivia num país de analfabeto. Né? Então era comum as pessoas serem convidadas para trabalhar na universidade simplesmente porque tinha graduação. Ah, eu tenho graduação não sei aonde, em Paris, em Lisboa, em Coimbra, né? Beleza, não quer trabalhar na universidade? Era comum, porque não tinha. Absolutamente não tinha gente graduada. Não havia, não existia. Né? Então, isso é culpa do PT, né? Se não tivesse o PT, ainda a gente estaria nesse momento maravilhoso, né? Que qualquer graduado teria emprego, né? Porque a gente teria ainda, né? Não fosse o PT, a gente teria ainda 70% de população analfabeta morando na zona rural, né? Tudo culpa do PT. E então, até esse período de 1940, o que a gente vê? As pessoas estão vendo os indígenas, as culturas indígenas, como seres vivendo na pré-história. Por quê? Porque eles lascam pedra e fazem cerâmica. Bom, lascar pedra e fazer cerâmica, isso é coisa do Paleolítico e do Neolítico. Né? Então, esses caras não chegaram nem na Idade dos Metais. Esses caras não chegaram nem na Idade dos Metais. Esses caras estão na pré-história. Eles são remanescentes vivos da pré-história. Se eu quiser estudar pré-história, né? Como os seres humanos deveriam viver no passado, né? Simplesmente lascando pedra e fazendo fogo, cruzando pauzinhos. Vamos estudar os índios brasileiros. Era o máximo do olhar que as pessoas poderiam ter sobre os indígenas brasileiros. Não era só aqui, tá? Na Austrália era a mesma coisa, na África era a mesma coisa, né? Em qualquer lugar era a mesma coisa. Em qualquer um dos continentes, a ideia era a mesma. Né? Eu estou olhando o não europeu, né? Lembre-se do colonialismo, eu estou olhando o não europeu como vivendo na pré-história. Né? Naquela classificação, paleolítico, mesolítico é uma bagunça, neolítico, idade dos metais. Idade dos metais, cobre, bronze, cobre e depois ferro, ok. Então eles não chegaram, estão na pré-história. E como eu disse antes, né, até os anos 40, não se olhava para os indígenas com um olhar preocupado com essas sociedades. Se olhava, no máximo, com indulgência, com pena. No máximo que se olhava para os índios, ela olhava com pena. Olha lá eles fazendo panelinha de barro, né? E a gente já inventou o alumínio há tanto tempo, né? Coisa boa comer uma comida no alumínio, né? O alumínio vai soltando alumínio, você vai se intoxicando com metais pesados. Que maravilha, né? Então, Tefal, né? A gente inventou o Tefal, que ninguém sabe exatamente que mistura química é aquele que a gente come um troço com o Tefal, sabe-se lá o que a gente está se intoxicando de metais pesados. Mas os índios pobrezinhos, os índios estão comendo nas panelas de barro, né? Então, até os anos 40, a discussão era se aqueles montes de concha que se viam no litoral de São Paulo, litoral do Rio de Janeiro, litoral do Espírito Santo, litoral da Bahia,
né? Litoral aqui do Rio Grande do Sul, né? Litoral de todo o sul de Santa Catarina, a discussão era, esses montes de concha, tamba é concha, né? Que é amontoado, né? Amontoados de conchas, né? Em Guarani, né? Esses sambaqui são naturais ou foram feitos pela natureza? Montes e montes de concha que chegam a ter 30 metros de altura, 100 metros de diâmetro, um troço maior que um prédio de 30 andares, 30 metros, 30 metros vai dar aí pelo menos uns 10 andares, né? Imagina um monte de concha, né, de 10 andares, e os caras discutiam se isso era natural ou artificial, né? Porque as retroescavadeiras iam lá no Sambaqui tirar calcário, né? Porque concha basicamente é calcário. Os caras iam lá com retroescavadeira tirar calcário e encontravam esqueletos dentro. Um monte de esqueleto dentro. Um monte de esqueleto dentro, né? Será que aquilo é natural ou aquilo é artificial? Os caras estão lá deitados em posição fetal, os caras estão lá pintados de vermelho, os caras estão lá com zoólitos, peças de pedra polida, né? Servindo de todo um ajuar funerário, e os caras estão perguntando, será que isso é natural ou será que isso é artificial? Né? Que pergunta interessante, quem poderá nos socorrer? Né? E depois dessa discussão também, nesses anos, né, de discutir se o sambaqui é natural ou artificial, a grande questão era, modelo americano. Como é que é o modelo americano? Se eu não explico, vem de fora. O modelo americano é bem simples. Eu não explico, vem de fora. Né? Eu não explico alguma coisa do tipo sambaqui. Então isso é presença de fenícios. Mas existe pedras gravadas na Amazônia, pedras cheias de gravação, que hoje a gente chama de arte rupestre, né? Isso é coisa dos vikings, né? Mas tem uns desenhos lá que parecem uns traços, um rabisco. Então é chinês, né? Mas eu não sei, mas tem umas artes aqui, os caras estão pintando aqui nas paredes, umas paredes cheias de pintura lá, os caras com cabeção. Se é cabeção, então os deuses eram astronautas, né? Porque isso, pessoal, isso é a tônica de qualquer sociedade sem ciência. Quando eu não sei explicar o que é, eu explico de qualquer jeito. Como eu não sei explicar. E eu não procuro um caminho difícil de explicação, porque explicação dá trabalho, né? Procurar uma explicação dá trabalho, porra, dá um puta trabalhão, descobrir o que é isso, que idade tem e tal, isso é um inferno. Então eu acho a solução mais fácil, que é dizer, é fenício. Isso aí é viking. Isso aí que eu não estou entendendo, isso é chinês, né? Ou então, mais fácil ainda, o mais fácil de todos, qualquer coisa que eu não sei explicar, eram os deuses astronautas, né? Um livro muito famoso do Erich von Däniken, onde o Erich von Däniken, como um cara dono de uma rede hoteleira, eu não lembro se ele é finlandês ou dinamarquês, é um desses caras dos países do norte da Europa, né? Ele gasta o dinheiro na rede hoteleira dele, viajando no mundo todo, dizendo, olha, impossível que os nativos tenham feito isso, então isso é uma prova de que os ET passaram aqui. Foram os ET que ensinaram os egípcios a usar sabre de luz, e aí então ensinaram os egípcios a usar sabre de luz e mecanismo de levitação para fazer as pirâmides. Porque é inadmissível que povo preto possa levantar pirâmide. Então a gente está vendo racismo, colonialismo, o pensamento todo europeu, né, baseado em várias figuras, onde Erich von Däniken é só um deles, né, que diz que, tudo que eu não consigo explicar eram os deuses astronautas. É impossível admitir que índios, negros, australianos, qualquer pessoa que seja capaz de erguer alguma coisa do tipo pirâmide maia, né, sem ter intervenção de ET, porque é impossível, né, que sejam mesopotâmios, sejam egípcios, sejam maias, possam erguer pirâmides sem intervenção externa, né? Preferível acreditar numa solução de fora, né, do que tentar descobrir como é que os nativos fizeram isso. Em todos os tempos, tá? Em todos os tempos.
E aí, por exemplo, os exemplos são vários, né? As linhas de Nazca no Peru, né? Aterros, montes de terra em forma de pirâmide, Stonehenge, né? Na Inglaterra, em Salisbury, os muais da Ilha da Páscoa, o famoso mapa do Cortellana, se eu não me engano, que é um mapa que, ai meu Deus, ele só poderia ter feito esse mapa se ele tivesse visto essa terra de cima. Só é possível se ele era um ET, né? E aí ele viu a terra de cima e conseguiu desenhar a, a, o perfil, né? O litoral da América do Sul, só assim, né? Ai, mas essa esculturinha maia aqui só pode ser um deus astronauta, porque dá para ver aqui que ele está fantasiado, que ele está vestido com uma roupa, né? Assim como os crânios de cristal, que são polidos, são peças de um único cristal polido, e ai meu Deus do céu, jamais os nativos teriam tecnologia para esculpir isso, jamais eles poderiam lixar isso. Então, obviamente, esses crânios de cristal são crânios de ET, conforme o filme do Indiana Jones já provou. O filme do Indiana Jones provou que esses crânios são tudo crânio de ET, porque Indiana Jones é fonte científica, né? Só que não. Hashtag só que não. Então, mas a arqueologia até os anos 40, 50, era basicamente feito assim, né? Eu olho lá as linhas de Nazca e digo, olha lá, se a gente subir num balão dá para ver que é um pássaro que é um cisne, né? Porque o pescoço está quebrado em várias partes, né? Só pode ser um cisne que quebraram o pescoço do cisne com uma marreta, né? Para fazer tanta curva. Então, isso aqui eram os deuses que viram o Peru de cima de um balão. Ora, pessoal, para quem fez a América, deve lembrar que isso aqui simplesmente são gravuras, né, feitas virando pedras, né? Os caras viravam pedras, faziam um desenho lá virando pedras, e o significado, quanto tantas outras coisas hoje, para nós não fazem muito sentido, né? Como ter, por exemplo, 3 pedágios daqui até Santa Maria. Sim, sim, Diogo, né? Tudo baseado, mas o malabarismo mental ele continua até hoje, né? As pessoas continuam utilizando desses malabarismos para evitar pensar cientificamente. E nesse bojo, nesse momento aonde após a Segunda Guerra Mundial, após várias descobertas científicas, como datação de carbono 14, como métodos físico-químico, como um monte de coisa que a ciência promoveu pós Segunda Guerra, também pós Segunda Guerra, existe essa divisão entre, né, os eixos, os polos, que é a União Soviética e os Estados Unidos, e aqui no Brasil, após 64, a ditadura civil-militar vai tentar controlar todos os níveis de produção acadêmica, né, todos os níveis, todas as esferas de pensamento científico, e, no caso da arqueologia, isso se materializa por esse acordo do Brasil com os Estados Unidos para a implantação do Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas. Não ironicamente, ele está no primeiro momento ali junto, exato, com a ditadura militar, né? E se eu reconheço que o Brasil é povoado de indígenas de todos os lados e todos os estados, a primeira coisa que o Pronapa faz é, digamos assim, desvincular. Vamos desvincular essa ideia. A gente tem que falar em cultura material, em objetos, desses objetos, definir esses objetos como caracterizar esses objetos, descrever exaustivamente esses objetos, porque eu estou procurando, na verdade, né, é a dispersão desses objetos e a cronologia, o momento temporal onde esses objetos estão, para eu tentar entender, então, como essas coisas chegaram no Brasil, como é que o Brasil foi ocupado,
e de que forma essa ocupação aconteceu. Então, não há uma preocupação social, não há uma preocupação filosófica, não há uma preocupação histórica. A preocupação é ver simplesmente a dispersão desses objetos, dessa cultura material e a cronologia, determinar o que é mais antigo e o que é mais novo. Só que, como eu falei, não havia arqueólogos no Brasil. Havia pouquíssimos arqueólogos no Brasil. Tinha muito interessado, tinha muito professor universitário que estava na antropologia, na história, né, em outros lugares que eram interessados, né, a partir da sua visão, né, e o que o Pronapa faz vai ser unificar os procedimentos. Olha só, para a gente ter uma norma geral, considerando que o Brasil é um país continental, né, considerando que o modelo da Beth Meggers, toda ocupação humana começa ou se espalha ao longo dos rios, considerando que existe uma evolução entre pedra lascada e depois cerâmica, as pedras lascadas são mais antigas, quem faz cerâmica é mais recente, né? Eles vão estabelecer, então, uma terminologia e alguns resultados para cobrir essa área gigantesca que é o Brasil. Existe uma área continental, que é o Brasil, né? E eles tentam estabelecer isso, pesquisadores em cada uma das regiões do Brasil, aqui no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, Norte, para unificar, para tentar olhar todo mundo com o mesmo olhar para as coisas e descrever do mesmo jeito. Então, o objetivo do Pronapa é definir qual é a dispersão e já parte de um apriorismo. Olha, os povos se dispersam ao longo dos rios, a nado, boiando num tronco, subindo numa bananeira, né? Os povos se dispersam ao curso dos grandes cursos d'água, né? Aí, quando acaba o grande curso d'água, eles entram para as ramificações e depois encontram outros cursos d'água e vão se expandindo por aí, né? Então, isso já é um pressuposto, que todo lugar que é longe dos grandes rios já não era pesquisado pelo Pronapa. Todos os lugares onde tinham platôs, mesetas, que tinham territórios longe de grandes rios, já o Pronapa não se preocupava, porque o apriorismo era, olha, os povos se expandem, né, através dos grandes rios. E com isso, eles tentaram cobrir grandes áreas do território, porque, gente, o Brasil é gigantesco. O Brasil é gigantesco, né? Se eu quiser hoje pegar um rio, qualquer rio do estado do Rio Grande do Sul, e dizer assim, ó, vou refazer as pesquisas, gente, é projeto para vários anos e milhões de reais, né? Porque realmente eu vou dispersar muito tempo e muito dinheiro pesquisando todos os territórios de novo, buscando de novo uma nova metodologia, uma nova procedimento. Um rio. Imaginem todo o Brasil, né? E então havia uma metodologia, né? Uma terminologia e uma metodologia que unificava os procedimentos, né? Todo mundo que participou do Pronapa, os arqueólogos antigos, os meus professores, diziam que o recurso era muito escasso, o recurso dava para pagar a gasolina, que na época, pasmem vocês, era barata. Existia um momento em que a gasolina era barata, né? E essas pessoas iam para campo com uma rural, né? Um rural é um veículo tracionado, né? E essas pessoas iam campo adentro conversar com os nativos, conversar com os agricultores e aí descobrir aonde se localizavam os sítios arqueológicos, né? Detalhe importante que, como eu falei para vocês, em São Paulo, em virtude da presença do diretor do Museu Paulista, o Paulo Duarte, né, o Pronapa não foi adotado em todo o país. Então, no interior de São Paulo, por exemplo, né, o que imperava era uma metodologia e técnicas mais da antropologia francesa. No litoral do Paraná, aonde também haviam sambaquis e aonde também a escola francesa formou alguns alunos, também
a arqueologia era diferente. Qual é a grande diferença entre uma arqueologia francesa e uma arqueologia americana nessa época? A arqueologia americana está preocupada com dispersão e cronologia, ou seja, eu vou no sítio arqueológico, faço um buraco de 1 metro por 1 metro e afundo, eu vejo qual é o material que está ali, eu classifico esse material segundo uma tradição, né? E a partir daquele buraquinho que eu fiz, 1 ou 2 ou 3 buracos de 1 metro quadrado que eu fiz, eu digo, olha, isso aqui pertence à tradição do grupo da cultura arqueológica tal, né? E pronto, né? E a arqueologia francesa? A arqueologia francesa não. A arqueologia francesa é Le Roi Gourand. A arqueologia francesa está preocupada em ver a sociedade como um todo. Vou escavar um sambaqui, eu vou escavar todo. Eu vou escavar um abrigo, eu vou escavar todo. Eu quero saber exatamente como é que aquelas pessoas viviam em relação aos objetos dentro daquele sítio arqueológico, como é que aqueles sítios se relacionam entre si. Então, uma gruta pode demorar 10 anos escavando. Um sambaqui pode demorar 20 anos escavando. Então, enquanto o Pronapa tinha uma visão diacrônica, ou seja, olhar a diacronia de um local, né? A metodologia francesa buscava a sincronia, né? Como aquele povo está ocupando aquele lugar ali, aquele território, quais as relações dos objetos dentro daquele espaço que eu posso ver que se relacionam para dizer, olha, eu não estou falando de cerâmica, eu estou falando aqui tinha uma fogueira. Se aqui tinha uma fogueira, aqui tinha uma casa, né? Se aqui tinha uma casa, quantas pessoas moravam nessa casa? Né? Olha, pela quantidade de material que tem aqui, eu acho que isso aqui era um acampamento, era uma coisa rápida. Os caras vieram aqui, lascaram uma pedra, passaram uma temporada ou várias temporadas, né? E aí eu consigo interpretar os espaços, né? Na arqueologia americana não tinha essa preocupação. A preocupação era, olha, eu quero saber quem é que ocupou esse lugar, né? E por uma metodologia que eu vou explicar logo adiante, eu vou tentar dizer mais ou menos, né, qual é a cronologia desse lugar, tá? Então, o Pronapa não foi adotado em todo o país, e o Pronapa era opositor, era oponente, era ideologicamente antagônico à metodologia ou arqueologia francesa, né? Esse projeto eu falei da Beth Meggers como uma grande tutora, uma grande mentora intelectual, mas na verdade a Beth Meggers era casada com o Clifford Evans. Quem era o Clifford Evans na fila do pão? O Clifford Evans era um veterano de guerra, né? E os Estados Unidos têm um grande respeito pelos seus veteranos de guerra, e perguntaram para ele, quem tu gostaria de compensação, já que te deram um tiro na perna, tu ficou rengo, né? Olha, eu gostaria de fazer pesquisa arqueológica, né, em um museu. Ah, então tá. Então tu vai trabalhar no Smithsonian Institution, né, que é uma fundação privada, né, uma fundação privada em Washington, capital, né? E tu vai trabalhar nesse museu como prêmio consolação, aí tu vai ganhar aí verbas para pesquisar aí o que tu quiser, né? Como prêmio consolação por ter lutado na guerra. Ah, tá, muito obrigado. Ele e a Beth Meggers, então, fazem trabalhos de campo no Peru, na Guatemala, em vários países da América Central, até que o governo americano, em convênio com o MEC, diz assim, olha, tem um projeto grande para vocês. Qual é o projeto? Vocês vão pesquisar Brasil, né? Só que a Beth Meggers já tinha tudo pronto na cabeça dela. Na cabeça dela, muito antes dela botar o primeiro pé no Brasil, ela já tinha na cabeça dela como é que era o modelinho dela, né? As altas culturas é o top, as áreas florestadas da Amazônia é lixo. Então, toda a teoria, não importa o que ela encontrasse, ela ia tentar encaixar nesse modelinho. Não importa o que ela procurasse, não importa o que ela encontrasse, ela ia encaixar tudo nesse modelinho, porque ela já veio com o modelo pronto, né? Primeiro erro de qualquer pesquisador sério, tu não pode vir com o modelo pronto e querer que os dados se ajeitem ao modelo, né? Tu tem que construir um modelo a partir dos dados. Só que não, né?
O PRONAP, então, ele vai ser um braço intelectual da ditadura militar, porque ele vai convidar pesquisadores de todas as regiões, de todos os estados da época, né? Lembrem que Mato Grosso era um só, lembrem que Goiás era um só, né? Lembrem que em 60, né, até 1960, existiu o estado da Guanabara, né? E a capital era Rio de Janeiro, então a capital em Brasília é uma coisa meio nova, meio ainda fora de foco, né? Os caras trazem essa ideia difusionista. Olha, toda a ocupação veio da América do Norte e da América do Norte se difundiu. Pronto, o modelo está pronto, né? O modelo está pronto. Então é só isso que a gente tem que comprovar. Que os homens vieram pela América e da América se espalharam e tá bem, tá bom assim, não contestem. Só que isso, né, do ponto de vista da filosofia da ciência, isso é um total retrocesso. Porque a gente está vendo os índios. A gente está vendo os índios, está vendo os objetos que os índios produzem, está vendo as cerâmicas que os índios produzem, e quando eu vou escavar, em vários lugares, eu estou vendo que é a mesma cerâmica. Aonde eu estou escavando e aonde os índios estão ocupando, tem a mesma coisa. Ah, não, isso não pode. A gente não pode associar os objetos arqueológicos aos índios. Índio é índio, é objeto da antropologia. Na arqueologia, nós vamos chamar isso de outra coisa. Nós vamos chamar de tradição. Tradição arqueológica. Nós nunca vamos dizer que não importa que eu estou vendo um objeto. Estou vendo um objeto aqui. Né? Porta-cuia. Como é que chama isso aqui? Porta-cuia. O que eu encontro na escavação arqueológica? Um troço igual a esse. Como é que os índios chamam? Porta-cuia. Ah, não, não pode. Por que não pode? Vocês fazem ideia por que não pode? Tamara, chuta. Por que não pode? Ah, professor. Porque vai. Fala, Diogo. Não sei se tá mais. Mas eu imagino que seja porque senão vai conflitar, né? Vai entrar em conflito com a teoria que eles já vieram. Sim, mas por quê, filhote? Por quê? Vocês têm que criar um espírito crítico. Cada vez que vocês veem alguma bobagem, vocês têm que perguntar por quê. Que nem criança de 3 anos. Criança de 3 anos é um pé no saco, a gente tem vontade de matar, porque toda hora dá vontade de congelar e acordar quando tem 21, com a casa própria já, né? Por quê? Porque tem que perguntar. Nós temos que perguntar. A ciência tem que perguntar. Por que os caras não podem admitir que se os índios fazem porta-cuia e lá na escavação arqueológica eu encontro isso aqui, por que a ditadura militar, o Poronapa, né, não pode associar uma coisa com outra? Porque há um conhecimento, há uma tecnologia nisso? Não, gente, é bem mais simples. Toda pergunta simples evoca uma resposta simples. Se eu disser que foi o índio que fez isso aqui, eu estou dando direito ao índio de dizer que ele pertence àquela terra. Se eu disser, isso aqui é produzido pelos índios, eu escavei, tem isso aqui, né? Lembram do meme? Né? É óbvio que se o cara está ali, fazendo aquilo ali, e eu escavo arqueologicamente meio metro abaixo, 1 metro abaixo, e eu encontro aquilo ali, o que eu estou dizendo? Olha, esses caras estavam aqui. E eu não posso admitir isso. Eu não posso admitir isso durante a ditadura militar. Que aqueles caras têm direito àquela terra, porque eles estavam ali. Né? Então, houve um descolamento total entre o que é indígena e o que é cultura material. E aí a cultura material, os caras vão dar o nome de tradição, mesmo quando a ligação entre o objeto, os objetos dos índios atuais, os objetos dos índios arqueológicos, mesmo quando é impossível de separar, os caras tentam separar, para não permitir um uso ideológico da mesma informação. E por isso se cria o termo tradição. O exemplo mais evidente é a tradição arqueológica tupi-guarani.
porque os grupos tupis que falam língua tupi estão vivos até hoje, os grupos de fala guarani estão vivos até hoje, e os caras não podem admitir que aquele objeto ali que está sendo escavado pertence àquele cara que está ali fazendo o objeto ali agora. Certo? Então, como eu falei na primeira aula, arqueologia é ideologia, tá? Não, jamais pensem que alguma ciência é neutra. Não existe ciência neutra, tá? Se a ciência é neutra, ela está do lado do opressor, né? Então, não existe ciência neutra. Então, por isso que a gente fala que os objetos, a cultura material, os objetos, eles estão contrários, versus, antagonicamente com relação à cultura. Porque os índios estão exercendo a cultura deles todos os dias, pintando o corpo, fazendo cerâmica e tal, e eu não posso admitir que esses caras têm ligação temporal com aqueles objetos arqueológicos. Isso ficou claro? Isso tem que ficar bem claro. Porque toda a arqueologia, durante o período da ditadura militar, é a negação disso. E isso tem que ficar bem claro para vocês. Tá? Seguimos. Se vocês tiverem perguntas, pelo amor de Zeus, né? Pelo amor de Hera, pelo amor de Saturno, pergunta. Eu tenho uma pergunta barra comentário, que é essa questão de, né, a difusão da cultura material com o povo que produziu ela, ainda existe um pouco hoje, né? Ou de outras formas, para tentar, por exemplo, o marco temporal, né? Claro, mas aí que tá. A questão é exatamente essa, né, Diogo? Não, por exemplo, vários laudos, as pessoas, os latifundiários e tal, e os danos de grande de terra e tal, não admitem a presença do arqueólogo por causa disso. Eles não admitem, eu já vi, eu tenho um colega, que eu não vou citar nome, né? Não precisa citar nome, mas que ele teve que vir do Mato Grosso, fugido, e veio fazer concurso aqui em Pelotas, né? Porque lá no Mato Grosso ele dizia o óbvio: vocês estão invadindo terra que arqueologicamente está provado que pertencem a esses caras. E aí os latifundiários lá prometeram matar ele e a família, e ele, por uma questão ideológica, também resolveu sobreviver, né? Saiu do Mato Grosso e veio para cá. Certo? Então, não é viagem, né? Assim como no final dessa disciplina, nós vamos ver que o Brasil nunca apoiou as atividades de arqueologia em lugares onde pretensamente haveriam perseguidos políticos, né? Porque o papel da arqueologia é ser determinante, e não tem nenhum arqueólogo que tenha escavado nenhum lugar com desaparecido político. Ao contrário da Argentina, ao contrário do Chile, ao contrário da Espanha, onde os arqueólogos são fundamentais, né? Porque os caras estão dizendo que esse cara aqui, ele não morreu se matando com 18 tiros nas costas, né? Ele morreu de outro jeito, que não foi com 18 tiros nas costas. Então, o papel do arqueólogo nesse caso é fundamental. Por isso, no Brasil, não há presença de arqueólogos na Comissão da Verdade. Certo? É triste, mas é isso aí. Bom, qual é os problemas do Pronapa, né? Eu fiz uma dissertação de mestrado onde o primeiro capítulo era só chutando o Pronapa, né? Mas, na verdade, a gente não deve chutar cachorro morto, né? Então, mas vale a pena porque ainda alguns arqueólogos ainda utilizam termos, jargão, palavreado, né, do Pronapa, né? Ou seja, se referem aos povos, né, ainda numa classificação lá do tempo do Pronapa, né? A primeira classificação é dizer a sociedade classificar pelo que ela não tem. Ah, são sítios pré-cerâmicos. O que é um sítio pré-cerâmico? Como é que eu classifico algo por aquilo que ele não tem? Né? Ô, Júlio César, onde é que estou? Eu estou no século V antes de Cristo. Antes de quem? Antes de Cristo. Quem é esse? Não sei, não nasceu ainda. Né? É esse tipo de pensamento. Né? Ah, são sociedades sem Estado. O que elas têm, então? Ah, mas elas não têm Estado.
Ah, então tá, eu faço parte da sociedade sem Ferrari, da sociedade sem Lamborghini, da sociedade sem Maserati, porque eu não tenho Maserati, Lamborghini ou uma Ferrari. Não posso classificar uma sociedade pelo que ela não tem, mas é o que os caras faziam. Ah, sociedades pré-cerâmicas. Né? Isso é classificar algo por que ela não tem. Né? A segunda barbaridade, que muita gente usa até hoje, nós, historiadores, pena que nós estamos em 5 aqui só, mas nós, historiadores, usamos muito isso. A gente classifica a sociedade pela tecnologia, né? Ah, mas os caras que vivem lá nos cerritos, né? No Uruguai, aqui no Rio Grande do Sul, alguns cerritos, eram sociedades caçadoras-coletoras. Que raio de associação é essa? Ah, não, porque se não tem cerâmica, então não tinha agricultura. Primeira mentira. Tem sociedade com cerâmica que não tem agricultura, tem sociedade com agricultura que não tem cerâmica. Né? Então, mentira. Então, eu tô classificando as sociedades conforme a tecnologia. Olha, se é só material lítico, são bandos de caçadores-coletores. Sendo que é a mesma coisa que dizer assim, olha pessoal, um cara na Mongólia que não tem um telefone, sei lá, um Galaxy 5, ele está vivendo no meio dos bandos ainda. Né? O sujeito lá no Paraguai, lá, que ele não tem um iPhone 10, ele está vivendo nas aldeias ainda. Isso é absurdo. Eu não posso classificar um grupo humano baseado na sua tecnologia. Os sambaquis, aqueles montes de conchas, são sociedades extremamente complexas, não tem cerâmica. Lascam pedra, fazem até polimento de pedra, mas não tem cerâmica. Os povos dos cerritos são povos que construíam montes de terra, que no Uruguai chegam a 7 metros de altura, né? Tinham grupos humanos que viviam de uma forma complexa também, a ponto de ajudar as pessoas a erguerem montes de terra artificial. Imaginem vocês qual é o poder de vocês 5 e dizer assim, pessoal, eu vou juntar meus amigos para erguer um monte de terra para ser meu túmulo. Qual é a capacidade de vocês de fazer isso? Né? Zero. Né? Vocês não têm a menor capacidade de juntar os amigos de vocês num bando e dizer assim, vamos juntar um monte de terra, fazer um montão de terra assim, para me enterrarem dentro. E esses caras tinham. Então é uma sociedade complexa, não é um bando. É uma sociedade complexa. Né? Sim, com certeza. Né, Vinícius? Até hoje o pessoal usa o discurso da tecnologia para deslegitimar áreas de preservação indígena, com certeza. Né? Claro, né, um troço super útil, né? Em vez dos aliens fazerem, sei lá, uma nave espacial metálica, eles vão ensinar os caras a juntar balde de terra, né? Um troço que nem pedra, né? Os caras, em vez de largarem uma nave espacial, né? E dizer aqui era o túmulo do cara, não. Ah, vamos ensinar eles a cortar pedra com sabre laser, né? Ora, então, essa associação tecnológica, né, entre isso, todos os historiadores fazem. Cada vez que um historiador vai lá e dá aula de pré-história ou dá aula de povos indígenas, os grupos, as aldeias, as tribos. Gente, isso tudo está errado. São sociedades complexas que têm uma tecnologia A, B, C ou D. Certo? Mesmo o Peru, o altiplano peruano e tal, tinha no máximo cerâmica. Né? E o uso de metais que fazia era para adorno. Né? E aí vem o grande problema, né, do Pronapa como um regulador, que é dizer assim, olha, através dos fragmentos cerâmicos, né, dos fragmentos de peças cerâmicas que eu encontro, eu posso criar uma cronologia. Eu vou criar uma cronologia, né? Como é que eu vou criar uma cronologia? Bom, imaginem vocês, tá? Esse exemplo aqui
é um exemplo de túmulos, né? É um exemplo de túmulos. Mas seria a mesma coisa que eu usasse, por exemplo, em vez de túmulos, se eu escavasse um lixão e procurasse lâmpada incandescente, lâmpada fluorescente e lâmpada de LED, né? Aqui são túmulos que no entorno de 1700, todos, a maior parte dos túmulos tinham cabeça de morte, né, com caveira, né? Essas cabeças, esses túmulos com caveira vão começar a diminuir a partir de 1740 e vai aparecer anjos nos túmulos. E lá por 1800 vão diminuir os anjos e vai aparecer as urnas com, com plantas, né? Com plantas verdes, né? Se eu for num cemitério do México e procurar um cemitério muito antigo, mesmo que não tenha as datas, eu sei que antes tinha muita cabeça com caveira, depois vai aparecer os anjos e depois vai aparecer esses vasos com plantas, certo? Existe uma moda. A ideia da seriação é a moda, um cálculo estatística de frequência. Se eu escavar um lixão em Santa Maria, né, eu vou encontrar lâmpadas fluorescentes, lâmpadas comuns, incandescentes, né, lá embaixo, numa camada. Numa camada mais recente, eu vou encontrar lâmpada fluorescente, que alguns de vocês ainda devem ter em casa, né? E mais recentemente, lâmpada de LED. Há uma substituição, né? Que eu estou chamando de moda, ou eu posso dizer que, enfim, não é uma moda, é uma frequência, né? A Tamara é uma moça nova ainda, mas eu lembro que antigamente as meninas usavam calça boca de sino, né? E se eu pegar fotos antigas, mesmo coloridas, com um colorido bem desbotado, eu vou poder mais ou menos dizer a data da foto se eu encontrar uma criatura com calça boca de sino, né? Porque tem uma data que aquela moda ocorreu, né? Professor, eu agora sou contemplada, tá voltando aquelas calças largona, tipo bombachinha, sabe, dos anos 80. Só não vou aderir àquela franjinha que ele tu pede fazer assim. Mas então, mas acontece que quando tu pega fotos antigas dos pais e tal, tu consegue ver isso, né? Umas camisas floreadona, havaiana, assim, umas calças justinhas, depois uma boca de sino, assim, como as criaturas eram magras, não havia esse problema de obesidade pós comida industrial, geralmente os jovens eram muito magros, então a perna é um graveto e depois vem a calça boca de sino, assim. Se pode fazer uma cronologia, uma estatística de frequência baseado nas fotos, assim como eu posso fazer isso com túmulo, assim como eu posso fazer isso com lâmpadas, né? Assim como eu posso fazer isso com várias coisas, né? Hoje o Diogo não ousaria vir para a universidade com um paletó, né? Um blazer xadrez, né? Mas isso era moda nos anos 70, né? E se tu achar uma foto aí dos anos 70, em propaganda, em revista dos anos 70, saiba que isso já foi usado, né? Terno xadrez, calça riscada com terno xadrez, era uma maravilha, assim, olhando assim, era uma beleza, né? Isso faz parte de um cálculo estatístico de frequência. E o que os caras do Pronapa faziam era fazer esses cálculos de frequência com cerâmica. Eles pegavam a frequência das cerâmicas e estabeleciam essas modas, estabeleciam esse cálculo de frequência, de aparição, de surgimento de tal ou tal tipo para dizer, olha, esse tipo aqui, ó, tá diminuindo. Esse tipo aqui, ó, tá aumentando, né? Tá saindo de menos para mais. Esse aqui tá saindo de mais para menos. Então, quando eu coloco vários desses cálculos
estatísticos lado a lado, né? Eu vou dizer, olha, tem uma coisa que surge aqui, depois essa outra surge, depois essa outra surge, depois outra surge. Gente, isso aqui, em lugares completamente fechados, em lugares completamente isolados do mundo, funciona. Tá? Se eu escavar 200 túmulos gregos, se eu escavar 200 tumbas egípcias e encontrar os vasos dentro das tumbas, isso aqui funciona. Existem modas que aparecem e que desaparecem. Qual é o detalhe? Funciona, assim como eu mostrei antes, se eu tenho sistemas fechados. Então, se eu pego um cemitério, vou pegar um cemitério, né? E eu vou procurar lá a data de morte das criaturas e vou ver qual é a representação da morte. Isso funciona. Se eu pegar objetos, né, que tem uma mudança rápida, porque a lâmpada, gente, a lâmpada incandescente sumiu nos anos 2000, né? No final, nos 90, tem as fluorescentes grandes, as fluorescentes pequenininhas vão surgir nos anos 2000, e as lâmpadas de LED praticamente depois de 2015, 18. Então, isso aqui funciona em universos fechados. O problema dessa estatística é que em sistemas abertos ela não funciona. Né? Em sistemas abertos, por exemplo, um sítio arqueológico que tem várias influências de vários lugares e pode ser ocupado no mesmo lugar ao longo de vários tempos, isso não funciona. Por exemplo, se eu pegar aqui, templos, né? Templos, enterramentos japoneses, né? Enterramentos japoneses antes de 300 a.C., eu estou na era de Yayoi. Entre 300 depois de Cristo e 600 depois de Cristo, eu estou na era Kofun, os templos em forma de buraco de fechadura. Depois de 645, eu entro na era Asuka, que é outro tipo de templo. E aí dá para ver isso, né? Mas não baseado em sistemas abertos, né? Em conjuntos fechados funciona, né? Vasilhas inteiras, né? Eu entro no museu da Coca-Cola. Se eu entrar no museu da Coca-Cola e ver, né? Digamos que eu veja os extratos de produção de garrafa de Coca-Cola, eu vou dizer, olha, essa garrafa com esse formato aqui é mais antigo que esse, que depois foi substituído por esse, que depois foi substituído por esse. E assim eu tenho uma cronologia com vasilhas inteiras. Né? Mas não se eu posso pegar assim cuias. Vou encontrar pedaços de cuia, pedaço de porongo espalhado num lugar e vou estabelecer essa seriação. Não vai funcionar. É como pegar caco de vidro. Vou pegar caco de vidro de lâmpada para dizer que aquilo ali é uma lâmpada. É temerário. É bem complicado. Então, esses elementos que foram utilizados pelo Pronapa, depois eu vou mostrar com mais clareza isso, não vai funcionar, porque uma coisa é o objeto, o artefato, outra coisa é a cultura, um total de vários artefatos que ela representa. É como dizer que se eu encontrar uma cuia na casa de vocês, vocês são gaúchos. E se eu não encontrar, vocês não são. Um artefato não é suficiente para determinar se vocês são gaúchos ou não. Bom, e aí, o que se vê na foto, né? Essa é uma foto de uma escavação, né? Vocês podem perceber que ela não é sincrônica, né? Porque enquanto alguém aqui entrou com a picareta, pá, e fez um baita de um furacão, essa criatura aqui está acabando num nível bem mais superior, né? E as escavações que aconteciam entre os anos 50 e 2000, ouso dizer ainda em vários lugares até hoje, né? O que se vê era isso. Era uma escavação de 1 metro por 1 metro, 2 metros por 2 metros, e esse 1 por 1 ou 2 por 2 era suficiente para eu determinar qual é a cultura que eu estou falando.
Então, imaginem a casa de vocês. Sei lá onde é que vocês moram, onde é que vocês estão. Imaginem que eu pegue 1 metro quadrado na casa de vocês e consiga definir aonde vocês moram, né? Então, esse 1 metro quadrado pode cair na sala, no quarto, no banheiro, na lavanderia, no corredor, né? Então, esses recortes muito pequenos, 1 por 1, 2 por 2, não são suficientes para eu diagnosticar uma sociedade, uma cultura, né? Ou, enfim, um grupo humano. Mas era isso que os caras faziam. Fazia escavação de 1 metro quadrado, 2 metros quadrados, encontravam ali os objetos, classificavam e passa para o próximo. Certo? E como eu falei para vocês, a escavação era assim. O cara ia com uma rural ou um jipe, né, para o meio do nada, pedir informação para o agricultor dizia assim, lá naquela mangueira, lá naquele campo, lá eu achei uns cacos de panela, de bugre, eu achei umas pontas de flecha, achei umas bolas de boiadeira, e aí os caras iam lá com o jipe, né, tracionado, faziam meia dúzia de buraco, encontravam meia dúzia de objetos, e pronto, estava resolvida a localização do sítio arqueológico e a classificação do sítio arqueológico, né? Se tinha tal objeto, era tal tradição, se tinha tal objeto, era tal tradição, e está resolvido. Eu não preciso explicar como é que os caras da tradição A, B ou C viviam. Bastava eu dizer onde é que estava e que tal pertencia a tal cultura. E aí tem umas partes bem bizarras, né? Na arqueologia, esse cara aqui é Peter Paul Hilbert, um cara que também, né? Também foi na guerra, mas ele era alemão, né? Foi ferido na perna, ele era piloto de sidecar, o mesmo sidecar que eu tenho. Ele foi ferido na perna, ele participava do Afrika Korps, né? Do exército de ocupação nazista no norte da África. Foi ferido na perna e aí acabou vindo para o Brasil e parou em Belém do Pará. Como era um cara muito culto, falava alemão, português, né? Casou com uma paraense, né? E acabou ajudando os trabalhos da Beth Meggers, que é essa mulher aqui à direita, linda, simpática, sorridente, que vocês estão vendo aqui na foto, né? E o tipo de escavação arqueológica que eles faziam era mais ou menos um colecionismo, né? Eles vão lá nos aterros da Ilha de Marajó, encontram essas urnas funerárias belíssimas, né? Da cultura marajoara, resgatam elas para levar de canoa para o museu, e a escavação era isso. Era ficar uma semana numa barraca com mosquito borrachudo, carapanã, todo tipo de objeto, de inseto hematófago, né? E os caras trabalhavam nisso, né? A história do Peter Paul Hilbert é muito interessante. Ele acabou recebendo um doutor honoris causa de uma universidade alemã que agora eu não sei pronunciar, né? E essa arqueologia, né? Ela vai ser desenvolvida ao longo de todo o Pronapa, 65 até 71, né? E depois o Pronapa vai continuar na Amazônia, chamado Pronapaba, Programa Nacional de Pesquisas da Bacia Amazônica. Era o Pronapa da Bacia Amazônica, Pronapaba da Bacia Amazônica. E é uma arqueologia um tanto quanto romântica, né? Como vocês veem Indiana Jones, como vocês veem Lara Croft, né? Essa é a coisa idealizada, né? Que é uma preocupação muito maior com os objetos, e não com as sociedades que fizeram esses objetos. Então, eu adoro, isso eu vejo todos os dias, tá, pessoal? Cada vez eu vejo mais. O pessoal vai nas missões jesuíticas e olham as missões jesuíticas. Uau, que lindo, que maravilhoso. E estão os Guarani ali do lado vendendo artesanato e os caras viram de costa para os índios, né? Eles estão interessados na edificação de São Miguel, mas não são capazes de olhar para aquele índio, que o antepassado daquele índio que ergueu aquelas pedras ali, né? Então isso é algo muito comum e continua acontecendo, né?
É o modelo americano que a gente chama de modelo de método Ford, né, adaptado. Depois eu vou explicar como é que é o método Ford, se der tempo. E há uma estreita relação entre os pesquisadores e o governo civil-militar, né? Para vocês terem uma ideia, o meu orientador, professor José Proenza Brochado, ele sai para fazer doutorado na Argentina em 72, né? Aí ocorre o golpe militar em 72 na Argentina, ele volta para o Brasil, e quando ele sai para estudar nos Estados Unidos, né, o governo brasileiro e o governo americano viram a ficha dele do avesso para saber se ele pode ir para os Estados Unidos ou não fazer doutorado. Que ele sai em 76, né, para o doutorado, deveria voltar em 79, volta, não consegue concluir a tese, e depois vai defender e concluir alguns anos depois, em 84. Né? Mas reviraram isso, eu sei porque ele era o meu orientador, né? Reviraram a ficha dele, reviraram todas as ocorrências funcionais para saber se ele podia ou não ir para os Estados Unidos fazer doutorado. Então, é uma relação bastante marcante entre os pesquisadores e o governo, né? Bom, o método Ford, que é aquele método de fazer as seriações, é aquele método de botar as barrinhas. Se a gente tivesse em aula presencial, a gente poderia ir no laboratório fazer um test drive, né? Porque é razoavelmente fácil de mostrar para vocês. Né? Esse método já era ultrapassado em 1965, quando a Beth Meggers veio para o Brasil. Ele já era um método que as pessoas não usavam, mas era o método que ela sabia fazer. Como era o método que ela sabia fazer, é o método que ela ensina para os brasileiros. Né? E como era aquele método não respondia muita coisa, né? Embora os caras tenham vasculhado praticamente todo o Brasil, embora os caras tenham pesquisado praticamente todos os estados da federação lá em 70, né? Não se esqueçam que os territórios não eram território de Roraima, território do Amapá, território de sei lá onde, né? Não havia vários estados. Embora os caras tenham pesquisado quase todos os estados da época, os resultados só são classificatórios, né? São resultados que simplesmente classificam. Ó, isso aqui é uma cuia. Beleza. Onde é que tem cuia? Ó, tem cuia no Rio Grande do Sul, no leste de Santa Catarina, no leste do Paraná e no sul do Mato Grosso, atual Mato Grosso do Sul, né? Por que será? Ah, é porque os gaúchos estão lá. Ah, não dá para dizer isso. Ah, então tá, então tem uma cultura, tradição gaúcha. E aí, onde eu encontro essa cuia, eu digo que tem essa tradição gaúcha. E não associo ao fato de que os gaúchos estão lá. Né? A limitação da pesquisa sempre ao longo dos grandes cursos d'água. E hoje, as pesquisas arqueológicas de hoje, que estão se afastando do cursos d'água, estão vendo que tudo aquilo que o Pronapa falou é questionável, porque havia muita ocupação humana longe dos cursos d'água, longe dos grandes rios, longe das grandes áreas florestadas, né? Mas um dos grandes resultados do Pronapa era isso, né? Atendia os interesses do governo de separar índio da cultura material do índio, né? Então eu vou chamar a cultura material do índio de tradição itaparica, por exemplo, e não preciso dizer, olha, casualmente quem mora aqui é os índios tal, né? E aí eu não preciso associar. Né? E essa herança maldita, com várias exceções, mas ela nos persegue até os anos 2000, né? Quando muitos arqueólogos, e como eu falei para vocês, historiadores, vão continuar usando a terminologia, vão continuar usando os nomes, né? Bandos, grupos e tal, né? Porque, na verdade, a gente está falando de sociedades complexas e esses caras não veem isso. Né? E como é que pensa o arqueólogo, no final das contas? Né? Em primeiro lugar, eu tenho que entender que eu não quero objeto. Muita gente acha que arqueólogo estuda objetos. Não. Os arqueólogos
Através dos objetos, eles estudam o universo humano, a sociedade humana. Só que, enquanto o historiador estuda a sociedade humana através de fontes geralmente escritas, jornal, diário, fotografia, documento, papel, informes de tabelionato, herança, o raio que o parta, a fonte do arqueólogo é a cultura material, são os objetos. O que a gente está preocupado não é com o vaso de cerâmica. A gente estuda o vaso de cerâmica que tem uma função primária para se alimentar, mas eu estou estudando o vaso de cerâmica para pensar na função secundária, de que forma essa cerâmica é utilizada, como ela é utilizada, o que é cozido, assado ou frito nessa vasilha, quem é que faz essa vasilha, existe tabus para fazer essa vasilha, quem faz, como faz, de que jeito faz, o que se faz, existe período tal para fazer tal coisa, né? Então eu não estou. Tem muita gente, a maior parte dos historiadores acha que os arqueólogos estão preocupados com o fetiche do objeto, né? Então, muita gente acha que a meia com cinta liga do arqueólogo é o objeto, né? Não é. O arqueólogo estuda o objeto para chegar na sociedade. Ele está mirando na sociedade. Ai, André, mas eu conheço um monte de arqueólogo que está visando só nesse fetiche. Bom, existiram esses arqueólogos, assim como existiu o Indiana Jones. Preocupado com ídolos, preocupado com vasos cerâmicas, preocupado com o universo material. Existiu, claro que existiu. Isso faz parte da história da arqueologia, assim como faz parte da história da disciplina de história, os caras preocupados com documento. Aí eu tenho que achar um documento inédito. Se eu não achar um documento inédito lá, ai meu Deus do céu, não vou conseguir fazer meu TCC. Eu tenho que achar um documento lá dizendo que o fulano era isso, ou aquilo, ou assim, ou assado. Porque se eu não achar um documento, meu Deus do céu. Esse fetiche do documento era para o historiador dos anos 30, 40, 50. Né? Hoje não é mais assim. Certo? E o que a gente está procurando? O que a gente está procurando são justamente... Porque eu já falei para vocês na aula passada que tem uma coisa que a pessoa não mente, por exemplo. Eu vou pegar o Diogo, né? Vou dissolver o Diogo num tonel de 200 litros com água oxigenada e ácido nítrico e vai sobrar os esqueletinhos dele e os dentes dele. Beleza. O Diogo pode me mentir o que ele quiser. O esqueleto dele, enquanto evidência material, fala tudo sobre ele e sobre a sociedade aonde ele vive. Então, não adianta o Diogo mentir, postar no Facebook que ele é um cara rico, sentado em cima de uma moto, né, de 1.500 cilindradas, uma Harley Davidson, que eu vou lá nos dentes dele e eu vou ver se realmente ele tinha uma abundância alimentar, sim ou não, e de que forma isso se materializa. Então, o que o arqueólogo está buscando são evidências materiais que apontam para as relações sociais. E o raciocínio arqueológico, a forma como o arqueólogo pensa, ele estabelece uma teoria, organiza isso, busca essas evidências materiais para propor hipóteses, volta para a teoria e assim indefinidamente. Né? Eu vou estudar os objetos que o Diogo tem no quarto dele para dizer, olha, o Diogo tem uma caneta Bic lá, né? Ou ele realmente é um cara que compra caneta Bic, ou ele é um hipócrita que apoia o Bozo, né? Na verdade, ele tem grana, mas quer só usar Bic por hipocrisia, né? Isso é a materialização, né? A cultura material que evidencia como uma pessoa realmente vive. Porque aí não é só a caneta Bic, é a caneta, é o celular, é o tênis, é a camiseta de grife, é a armação de óculos. Tudo vai me dizer em que status
aonde está o Diogo na fila do pão, né? Não é só uma coisa isolada, é a totalidade da cultura material aqui, ó, né? Que vai me dizer como uma pessoa se encontra na fila do pão. Se ela tem mais dinheiro, mais recursos, menos recursos, aonde ela gasta os recursos dela. Certo? Então a arqueologia busca isso, busca a sociedade. Então, enquanto a fonte escrita, né, ela tem às vezes existe essa briga, essa peleia, essa arenga entre historiadores e arqueólogos, na verdade, todo mundo está trabalhando com a mesma coisa. O que muda um pouco é as fontes, né? Nós buscamos uma esfera material com evidências materiais, onde as evidências materiais são os artefatos, né, que demonstram os produtos como são explorados. Eu tenho uma cuia de porongo, poderia ser uma cuia de louça, de cerâmica, poderia ter beirada de prata, podia ter bomba de ouro com rubis cravejados e tal, né? E, ao mesmo tempo, tem as fontes escritas para mostrar como é que são esses meios de exploração, né? Esse testemunho material ajuda a desvendar, né, esses mecanismos ideológicos das evidências escritas. Da mesma forma, as fontes escritas que vão me dizer, olha, quem é que usa boca, cuia com bocal de prata, bomba de ouro com rubi? Olha, isso aí, quem usa esses caras são os latifundiários. Isso aí ajuda a esclarecer o significado social dessas evidências materiais. Então, a arqueologia, ela está sempre dialogando com várias ciências, ela está sempre conversando, buscando encontrar pontos de convergência para interpretar a sociedade ao qual eu estudo. Às vezes eu posso encontrar muita coisa de uma sociedade, às vezes o que me sobra é só pedra, ou pedra e cerâmica, ou pedra e ossos, ou pedra e pintura rupestre. Então, dependendo do que sobra, eu vou ter que interpretar de acordo com aquilo que me sobrou, né? Por isso que eu vou me juntar com um químico, vou me juntar com um físico, vou me juntar com um biólogo, vou me juntar com todas as áreas que eu puder me juntar para me ajudar a interpretar essas evidências materiais. O biólogo vai me dizer que bichos eles comiam, o químico vai me dizer que elementos químicos eles utilizavam para fazer pintura, né? Então, o vermelho é óxido de ferro. Onde é que eu encontro isso? O geólogo vai me dizer, é da hematita, né? E assim por diante, várias falas se encontram para desvendar essa cultura material. Na próxima aula, eu vou começar com essa análise da cerâmica do Pronapa, que é bem chatinho, né? Bem chatinho, mas é interessante porque durante uns 30 anos, os caras reproduziram um modelo que não levou para praticamente lugar nenhum, né? É um modelo que saiu muito rápido de nenhum lugar para lugar nenhum, né? Então, isso é a história da arqueologia brasileira, né? É da mesma coisa que você pensar assim, vou estudar história. Quem é que escrevia história nos anos 1900? Van Hagen. Quem é Van Hagen na fila do pão? É um alemão que se encanta com o Brasil e vem para cá. Tá. Quem são os intelectuais brasileiros em 1930? Não chega a 10. Então, né, saber quem é quem na fila do pão. E eu não vou nem falar onde é que estão as mulheres na fila do pão, né? Porque na arqueologia as mulheres estão aí desde os anos 70, mas a invisibilidade permanece praticamente até hoje. Das mulheres na arqueologia, por exemplo. Né? Então, é algo que a gente ainda está correndo atrás de vários prejuízos. Né? Tem indígenas, arqueólogos escavando
sítios arqueológicos indígenas, agora, na Amazônia, tem alguns. Na Amazônia. No Mato Grosso, eu nem sei se tem, eu vou ver lá. Eu vou no Mato Grosso daqui a 2 semanas, dia 16, aí eu conto para vocês se existem arqueólogos indígenas escavando sítios arqueológicos indígenas no Mato Grosso do Sul, porque eu não sei se tem. Acho que não. Professor, e a maioria das pesquisas que estão acontecendo na atualidade em arqueologia, elas são patrocinadas por empresas ou a CAPES ou é órgão a maioria é desses órgãos ainda do governo de pesquisa, de fomento à pesquisa? Hoje, a partir dos anos 2015, né, a partir dos anos 2015, 99,9% da pesquisa é patrocinado por empresas, né, que precisam ter uma licença ambiental. Vou abrir uma rodovia, então tem que ter licença ambiental. Os biólogos vão dizer qual é o passarinho que habita lá, a cobra, a lagartixa, e dentro do licenciamento ambiental tem que ter um laudo arqueológico, se tem ou não tem sítio arqueológico lá. Aí então a arqueologia visa atender diretamente o licenciamento ambiental. Então, claro, existe uma oposição bastante grave entre a arqueologia do licenciamento ambiental e a arqueologia, né, acadêmica. A arqueologia acadêmica, eu tenho uma pergunta, né? Olha, fui escavar lá em 2015. 2015 eu tinha uma verba do CNPq para escavar. Os caras que habitaram esse sítio arqueológico, eles abandonaram porque deu uma enchente no rio ou porque eles simplesmente abandonaram, né? E aí, então, a minha pergunta era essa, e eu tinha que responder através da escavação arqueológica. Hoje não tem pergunta, né? Hoje não há pergunta. A pessoa que tem um licenciamento ambiental diz assim, ó, tem um sítio aqui, no caminho dessa rodovia. Tem que tirar os objetos do sítio. Então, o sítio vai ser escavado, tem algumas normas, algumas regras bem tênues, né, sobre como se procede essa escavação, a documentação que tem que ser gerada, mas é muito diferente de uma escavação que seja essencialmente acadêmica, que é carregada de problemas, né, que por exemplo, tem um sítio aqui, onde está a estrada, mas tem um sítio igual do lado de cá, do lado de lá e mais adiante. Se é uma arqueologia acadêmica, vai tentar pesquisar esses sítios para tentar achar respostas. Se a arqueologia de licenciamento ambiental, a estrada passa aqui, só escava esse sítio. E os outros deixa lá, esquece. Não pesquisa. Né? Então, eu digo 2016 porque a gente sabe do golpe de 2016, né? Então, a partir dali, os insumos, os recursos para a ciência, todas as áreas, vão ser reduzidas, né? E hoje nós vamos trabalhar com menos 90% do recurso para as pesquisas acadêmicas. Então, hoje, pesquisa acadêmica em arqueologia, no meu modesto ponto de vista, eu acho impossível. Duvido que eu ganhe um edital para fazer pesquisa acadêmica em arqueologia, porque a arqueologia não interessa nem para latifundiário, nem para o agro, que é pop, nem para... Né? Então, serve para quem, então? Serve para academia, serve para responder perguntas científicas, acadêmicas. Né? Mas... Eu lembrei desses tempos que liberaram uma licitação, eu acho, para construir uma fábrica de cerveja onde encontraram a Luzia. Luzia, assim, a Heineken. A Heineken está numa briga, e os arqueólogos estão fazendo uma briga homérica, porque é do lado da Lapa do Santo, do lado mesmo, né? É um lugar onde vão drenar um lençol freático inteiro para produzir cerveja. Né? Vão drenar um lençol freático inteiro. Né? Isso vai ter impactos ambientais tenebrosos, impactos sociais piores ainda. E é literalmente do lado da Lapa do Santo, onde encontrar, não, acho que 16 ou 30 esqueletos da espécie da Luzia.
né? Então, digamos que a Heineken resolva fazer uma medida mitigadora, né? Escavem aí um sítio e a gente faz a fábrica igual. Mas trocar de lugar, não sei. Aquela coisa, né? Na Europa eles valorizam a própria arqueologia, mas aí nos outros países mais pobres... Mais ou menos, dependendo do lugar também, dependendo do lugar da Europa, como eu já falei para vocês, né? Num sítio na Itália, se tiver ocupação romana, do período romano, ok. Qualquer coisa no meio, dificilmente os caras se preocupam, né? E pesquisa pré-histórica, tipo assim, 10 mil anos atrás na Itália, também não tem recurso, porque a Itália também, 10 mil anos na Itália é muito recente, então ninguém patrocina pesquisas nesse sentido. Importa o que dá visibilidade, que é o Império Romano. Então, também tem isso, né? Para a próxima aula, eu mando mais textos para vocês. Se vocês lerem o Motel dos Mistérios ou o Manual do Blefador, que eu mandei para vocês, vocês são capazes de dar umas boas risadas ainda, porque aqueles dois textos são textos que são para serem textos hilários dentro da arqueologia, mas levantam uma série de pulgas atrás do orelha. E aí, na semana que vem, a gente segue, né, com os textos. Eu vou encaminhar os textos da aula 4 e a gente segue o baile. Ok? Mais nenhuma pergunta? Ok, O Motel dos Mistérios é professor. bem divertido, né? Depois a gente começa a ler teoria arqueológica e entende em que contexto, que eu vou explicar na aula que vem, o Motel dos Mistérios é escrito, dá para entender por que ele tem tanta graça, porque ele é construído, escrito num momento da história da arqueologia onde eles relativizam tudo, né? E aí, nesse relativismo absoluto, os caras vão fazer a interpretação dos objetos no motel. É por isso que o texto é irônico. Certo, gente? Então, bom feriado para vocês, né? Aproveitem o restinho do feriadão e nós nos encontramos na próxima segunda, tá bem? Fiquem bem, cuidem-se